o objetivo da minha vida. Isso. Deixa eu colocar sempre aqui para gravar. E se quiser, eu posso abrir esse, e aí você fica de olho em quem vai entrar aí, né? Quem vai, porque com certeza algumas pessoas vão pedir ainda para entrar na Deixa eu te sala. falar, é que você não ouviu o áudio que eu te mandei agora, né? Hum. Eu vou abrir esse, aí depois tu ouve lá, tá? Tá, vai. Então, gente, eu vou te botar de anfitrião, então, que aí você admite, tá? Depois você coloca aí para mim. Pronto. Então, gente, vamos começar. Eu vou projetar aqui pra gente os mantras que a gente vai usar. Ah, eu tenho que voltar para ser anfitriã, para eu projetar aqui os mantras que a gente vai usar no começo da nossa prática aqui, do nosso estudo. A gente está desacostumado, né, com mexer no Zoom. Peraí, agora já foi, né? Tá. Ó, a gente vai usar esses dois mantras aqui, tá? Sempre. Esse é o primeiro mantra, que é um mantra de Ganesha, que eu acho que ele vai ser assim o nosso guardião do nosso estudo. Mas E eu acho que não tá. Tu abriu o arquivo ou só clicou mesmo em cima? Não tá abrir, aparecendo o mantra. não tá? Tá não, Não. gente? Só Tá tá não. na tua pasta mantras iniciais. Ah, tá, já sei por quê, então. Peraí. Agora vai. Aí, né? Beleza. Então, esse aqui. Ah, é bom que eu vou admitindo aqui. Esse aqui é o nosso mantra, é o primeiro mantra que a gente vai sempre começar a prática. Vocês não necessariamente precisam, de cara eu já vou decorar esse mantra e tal, mas ele é muito simples e dá para pegar super rápido. Então, é um mantra que vai pedir sucesso no nosso grupo de estudos que está começando, sabedoria, remoção de obstáculos, né? Quais são esses obstáculos? Então, sei lá, alguém tá me chamando toda hora, batendo na porta, isso é um baita um obstáculo para eu conseguir estudar né, fazer esse estudo. Então, nossa, começa um temporal, cai minha internet, é um outro obstáculo que a gente vai tentando passar por cima, né? Então, pedir as bênçãos de Ganesha para a gente não ter esse tipo de obstáculo. Então, até obstáculo mental mesmo, eu tô aqui, mas eu tô pensando no que eu tenho que fazer, eu tô preocupado com isso, com aquilo. Então, é um mantra que vai sempre começar esse estudo de maneira pedindo pelas bênçãos de Ganesha para remover esses obstáculos. E ele é entoado, ó, antes de começar uma tarefa nova, antes de começar um projeto, uma aula, né, uma jornada, que é essa que a gente vai começar aqui desse estudo. Então, é o mantra de Ganesha, também chamado de Vakratunda. É, eu vou só ler aqui uma vez para vocês, aqui está em Devanagari, né? Mas aqui está transliterado. Então, Vakratunda, Vakratunda, Mahakaya, Surya Koti Samaprabha, Nirviknam Kurume Deva, Sarva Karye Shusarvada. Não se preocupem que a gente vai entoar tanto que vocês vão saber, que nem no outro estudo a gente entoou aquele de Patanjali tantas vezes que todo mundo aprendeu e ele era o triplo, quádruplo do tamanho desse, tá? Em seguida a gente vai entoar o Sahanavavatu, terminando esse aqui eu vou fechar e vou abrir o outro, para vocês também acompanharem, que é um mantra de paz, né? Que pede por paz, pede por abençoar essa relação professor e aluno também. Beleza? Então vamos começar? Então tá, vamos começar, vamos sentar um pouquinho aí, alinhar a coluna, vamos fechar um pouquinho os olhos, fazer algumas respirações lentas, profundas. E aí, em cada respiração, você vai deixando um pouquinho a sua mente de lado, seu pensamento racional, seu intelecto. Vai deixando de lado agora suas preocupações, suas funções, seus papéis. E vai abrindo um lugar neutro, mais silencioso. Esse lugar de aprendiz agora.
esse lugar que existe espaço para você refletir, para você questionar, mas não com a ideia de questionar e ir contra, e sim com curiosidade. Então a gente começa com as mãos unidas na frente do peito, abrindo essa prática, pedindo as bênçãos de Ganesha, o guardião desse estudo. Então você pode começar acompanhando. Om Vakratunda Mahakaya Suryakoti Samaprabha Nirvikhnam Kurume Deva Sarvakaryeshu Sarvada. Om Sahana Vavatu Sahana Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Namastê, meu povo. Depois eu mando para vocês esses dois mantras, tá? Não deu tempo de eu projetar outro, que eu falei, eu vou seguir, mas depois a gente manda para vocês, tá bom? Os dois mantras vocês vão aprendendo devagarzinho, nada que seja uma condição. Quer falar, Di? Vai lá. Claro, gente, antes de tudo, um prazer estar aqui com vocês. Quem puder ligar a câmera, mesmo que esteja dirigindo e tal, eu acho que torna assim, a gente fica se olhando e é uma coisa legal de acontecer, né? Quando a gente liga a câmera. Então, gente, a gente está aqui mais para mais um grupo de estudos sobre a filosofia do yoga. E eu acho legal a gente começar esse grupo de estudos com uma introdução, né? Falando um pouquinho sobre o papel da filosofia no mundo, porque a gente acaba dizendo, ah, eu vou filosofar, né? Brincando, e a pessoa fala nada com nada, e muitas vezes fala coisas aleatórias, como se aleatoriedades ou coisas abstratas demais fossem a filosofia. E na verdade não, né? A filosofia, primeiro, ela é uma prática. Gente, fazendo um parênteses na minha fala, quando nas escrituras estão lá dizendo assim, olha, a tua prática, ela vai te levar ao autoaprimoramento, a tua prática vai te levar à autorrealização, não quer dizer que é prática física, tá bom? Não é só prática física. O yoga, ele é composto, como a gente viu no grupo anterior dos Yoga Sutras de Patanjali, por aquela árvore lá de muitos membros. Asana é uma delas, mas também nós temos ali pranayama, nós temos práticas meditativas e as práticas, vamos dizer assim, ó, englobar práticas filosóficas. Então, turma, filosofia, ela é uma prática, porque, primeiro, você vai estar movimentando essa sua mente para entender alguns conceitos, entender uma aplicabilidade na tua vida. Então, turma, qual é o objetivo da filosofia? O objetivo da filosofia é fazer você ver além da aparência ou além dos teus limites, muitas vezes. Porque, gente, nós somos seres extremamente limitados. Basta a gente dizer qual é o conceito da realidade que eu tenho. O que que é realidade? Já é uma coisa meio abstrata, né? O que que é realidade? Mas se eu considero a realidade só o que eu vejo, só o que eu sinto, só o que eu toco, você sabe que hoje, né, depois da a revolução da tecnologia, a gente vê que a realidade não é só o que eu toco, o que eu vejo, não é? Por exemplo, a realidade microscópica. A olho nu eu não estou vendo, mas ela deixa de existir? Não, ela está compondo a realidade, não é? Então, o exercício filosófico, muitas vezes, são questionamentos e direcionamentos. Vamos usar a palavra metodologia, uma metodologia que faz você ver algo além da aparência, algo além do que é aparente. Então, a filosofia do yoga, turma, é uma prática. Por que que é uma prática? Porque ela vai te convidar a ver algo que está além. Ou algo que está aí na tua cara e você não via. Sabe, uma coisa que é clássica da lei do yoga, a lei de causa e consequência.
muitas vezes a gente vive uma vida sem conseguir manter essa relação de que o que eu tô hoje, onde eu tô hoje, é consequência de uma série de fatores, sejam meus ou do outro. Então, essa atitude de causa e consequência, a filosofia do yoga trabalha muito isso com o conceito de karma que a gente já viu nos encontros passados, a gente vai rever isso daí, né? Então, gente, a filosofia do yoga, ela é para se traduzir na sua vida. E depois de, a gente vai, depois eu vou abrir aí para você falar por que que a gente escolheu essa obra, né? Mas essa obra ela é uma filosofia assim aplicada à vida de alguém. Ela é um relato inspirador. Não sei se vocês já puderam dar uma olhadinha no livro, já leram e tal. É inspirador demais porque é a vivência, gente. Aí, turma, a gente entra também no lugar do nosso grupo. O nosso grupo, ele é terapêutico? Mais ou menos, né? Às vezes a gente encontra no yoga uma coisa meio terapêutica. Mas, ó, a gente não está habilitado para fazer uma terapia aqui, não é? A gente não tem habilitação aí para ser psicólogo de ninguém. Mas, com certeza, esse grupo pode gerar discussões muito profundas para você levar para sua terapia, para você pensar na sua realidade, sim, né? A partir das leituras, a partir do que você coloca dentro. Então, turma, esse nosso grupo, ele é para discutir a filosofia do yoga, desde os conceitos até uma aplicabilidade na vida, e um exercício intelectual. Mas, ó, também não é puramente intelectual, senão seria um curso. Se você espera um curso onde a gente vai abrir um slide aqui e vai colocar, ó, karma é isso, dharma é isso e tarará, não vai acontecer, porque o grupo de estudos ele se configura em pegar uma obra, a gente vai ler e vai comentar, é claro, o significado, caso alguém tenha alguma dúvida no significado ali da palavra, aprofundar nessa leitura, muitas vezes olhando nas entrelinhas, mas não vai ser um curso de ensinar coisas, sabe? Grupo de estudos ele tem um outro lugar, né? Que é quase um grupo de leitura. Já fizeram parte de grupo de leitura? Uma delícia, né, cara? Uma delícia demais. A gente compartilha visões. E aí a gente entra num tópico que eu e a Marina estávamos conversando, que é sobre compartilhar visões a partir de um texto. É muito importante que a gente volte para o texto sempre, né? Porque a gente está aqui para. Porque senão a gente se perde muito conversando e a gente vai falando e falando e acabou, mas enquanto a gente não falou muita coisa, né? Da filosofia. Então, gente, a gente conversou, eu e a Marina, que as contribuições que você vai querer fazer sejam escritas no chat. E aí você escreve e tal, quiser falar lá da tua vida, não sei o que e tal, algum acontecimento que você lembra que pode se aplicar ao que a gente está aprendendo ou discutindo, escreve aí que a gente vai ter um momento, eu e ela, que nós vamos ler e a gente vai comentar juntos. Beleza? Aí, se for necessário, você abre o microfone depois para fazer uma complementação. Mas eu acho que assim flui melhor o grupo de estudos e a gente consegue aprofundar mais nessa leitura, que é o nosso objetivo, né? Tanto meu, quanto da Marina, quanto nosso de grupo, que é uma coisa legal. Um grupo é sempre bem circular, né? Então, no máximo, gente, é isso, né? Falando sobre a parte do grupo e tudo mais, eu acho que a gente pode já entrar um pouquinho falando da obra ou dos motivos que a gente escolheu essa obra, Marina. Falar um pouco sobre quem é o Iyengar, né? Que é um nome muito famoso no meio do yoga, e a gente já vai aprofundando, certo? Sejam muito bem-vindos, gente. Abraço apertado pra vocês. É isso, gente. A gente está feliz demais. Alguns já são, né, nossos companheiros aqui de jornada. É, cada um tem assim uma experiência muito única desse grupo e a gente espera assim muito que ele contribua, não, como o Pedro falou, não só para a base filosófica, que sim é para ser, vamos dizer assim, o que rege a sua vida, né? O que a gente gostaria é que o yoga, as bases do yoga, o ensinamento por trás do yoga, regesse a nossa vida, as nossas ações. Então, por isso que a gente sempre traz uma coisa teórico-prático. Porque não adianta, como ele falou, eu já sei o que é Dharma, eu já sei o que é Karma. Mas e aí, eu estou aplicando isso na minha vida? Eu estou sabendo usar isso no momento certo? Né? Então, e a gente sempre traz esses exemplos práticos de vida. E aí, quando vocês quiserem tirar dúvida e contribuir, gente, escrevam aí, que a gente com certeza vai abrir tudo para responder para vocês, tá? E esse livro foi um livro que eu li em Só 1º de antes da agosto. gente, rapidinho, ó, da gente Fala, entrar, eu acho que tem uma coisa que eu esqueci de falar. fala. Gente, sobre o pagamento consciente.
Faça um Ah, pagamento consciente. A gente vai depois projetar aí o Pix e tudo mais, porque, turma, é muito importante. Isso fala-se nas escrituras do yoga, que o aluno que entra sem nada, ele sai sem nada, porque a troca de conhecimento é uma troca energética. Então, não é pelo pagamento, não é pelo dinheiro, mas sim por essa troca energética que precisa acontecer, tá bom? Então, como você vai estabelecer isso? Se é um pagamento mensal, se a Marina ela fez uma sugestão de valor e tudo mais, pode ser, mas é muito consciente. Se você não puder valor, tá tudo bem. Se você puder mais também, quiser, tudo bem. Se você quiser fazer semanal, mas faça, coloque isso num radar, porque isso faz com que até inconscientemente você valorize esse grupo de estudos, né? Quando é de graça, a gente às vezes, vou, não vou, acontece, desiste e tal. Quando você paga, você, poxa, eu paguei, eu contribuí para isso, eu vou ter ali o que é meu, né? Então, gente, mais uma coisa, né? O que rege muito a nossa vida, eu vou falar por mim e pela Marina, é a filosofia do yoga, pô. E a filosofia do yoga fala sobre essa troca energética que ela tem que acontecer nas relações quando as relações, você dá demais, ou recebe de menos, ou lá, isso entra em desarmonia. E aí a gente já entra numa coisa muito importante do yoga, são as relações equilibradas, sabe? Você nem dá de mais, nem dá de menos. Você dá na medida. Ponto. Algo muito importante para trabalhar já em vocês, e a gente trabalha também isso na nossa parte de levar esse conhecimento, trazer esse conhecimento com o que melhor que a gente tem para vocês, tá certo? E a gente tem, depois vai desenvolvendo ao longo dos encontros as novidades também desse grupo de estudos, vai ter uma gravação aí, vocês estão percebendo que o encontro está sendo gravado, tará. Tem umas coisas legais no nosso grupo, mas aí mais para frente a gente discute, tá bom? Um beijo. Vai lá, Marina, desculpa. não é isso, essa parte é importante. Vocês vão ver, a gente vai ler sobre isso. É, não tem jeito, né? É uma coisa que a gente deixou muito tempo assim, não, gente, não paga se não quiser, entende? Mas a gente sabe que não funciona. E não é que não funciona porque a gente nem fica com esse dinheiro, a gente geralmente, né, coloca em alguma coisa, mas é mais a questão da gente ter o compromisso e entender o valor, fazer a tua mente entender o valor por aquilo. Entende? Então é muito mais profundo do que simplesmente eu estou pagando por um serviço. É muito mais profundo. Então, com o tempo, amadurecimento assim do estudo, vocês vão sentir isso, que não é, eu não estou pagando para ter alguma coisa, eu estou pagando porque é uma troca. É uma energia que eu preciso, eu tô recebendo. Eu não posso só receber, desequilibra a balança do universo, do Dharma, que a gente vai falar. Desequilibra essa balança. Então, eu só estou recebendo, peraí, o que que eu estou dando? Entende? Então, precisa sim, tá? Você pode ser semanal, mensal, ou, ai, não estou podendo pagar esse mês, mas vou pagar tanto. Não importa, né? Tem uma história do Yogi Bhajan, né, de que quando ele começou a dar aula nos Estados Unidos, os alunos não tinham dinheiro. E aí ele dizia assim: não, mas eles têm que pagar alguma coisa, não pode. Isso é uma coisa tradicional, o yoga fala sobre isso. Então ele ia lá e deixava no estacionamento do lugar onde ele ia dar aula, ele soltava notas ali de US$ 1, US$ 5, que os alunos pegavam aquilo ali, achavam dinheiro no chão, iam lá e pagavam ele, mas não entrava se não pagava, entende? Então, é essa forma mesmo de colocar na mente, doutrinar nossa mente a dar valor para aquilo que é importante e receber e dar, equilibrar a balança. E levem isso para o mundo, gente, para relação pessoal. Você não dá mais do que você recebe, tá bom? Relacionamento, você não dá mais do que você recebe. Você não, para tudo, você vai equilibrar muito a sua vida e entrar numa harmonia assim, ó, maravilhosa. Eu não dou nem de mais nem de menos, é na medida que eu recebo. Pronto. Um beijo. E aí, gente, esse livro, cara, esse livro, ele é a maravilha das maravilhas. Ele é muito lindo, ele é muito inspirador. Vocês podem comprar se quiserem. Eu quero ter ele guardado, pode comprar. A Mary achou na Amazon, mas tem na estante virtual, semi-novo. Geralmente é bem novinho e tem até novo também, tá? É só solicitar, só que na estante virtual demora mais do que na Amazon. Mas, tá? Fiquem à vontade, também não precisa comprar agora, não é nada obrigado.
Então, a história desse livro comigo foi o seguinte: eu comprei ele e comecei a ler dia 1º de agosto de 2018, quando eu comecei, a minha formação. Minha formação, se não me engano, começou em março, e aí teve o intervalinho, depois teve o segundo módulo, e aí nesse intervalo eu comprei esse livro e comecei a ler, e já comecei a sentir assim a profundidade desse livro, tá? Ele é um livro que ele vai falar de toda a filosofia do yoga, só que de modo muito poético, que é o que o Iyengar traz. Ele traz um lado muito. Eu acho que essa palavra é quase isso, ele traz uma profundidade quando ele vai falar simplesmente de asana, por exemplo, ele traz assim uma profundidade, uma poesia naquilo ali. Então fica fácil de entender o que que é asana, por exemplo, e fica bonito e inspirador, sabe? E a gente sempre fala que esse é um livro para você pensar sobre. Ele faz você obrigatoriamente refletir, questionar algumas coisas, assim, sabe? Ficar pensando sobre aquilo ali. Pô, como é que eu vou falar de asana? Asana significa postura, né? Vamos dizer assim. Como é que eu vou pegar essa palavra asana e olha, eu estou usando asana no meu dia a dia, sem fazer postura. Entende como é que ele traz isso? Ah, então asana é estira sukha, é firmeza e relaxamento ao mesmo tempo. Como é que eu vou fazer isso fora do tapete? Então é isso que ele vai trazendo, sabe? Então ele vai trazendo essa parte assim bem bonita assim no livro. E o Iyengar, gente, o Iyengar é o seguinte, o Iyengar, ele tem um documentário dele em umas plataformas chamada Aquarius. Ele foi praticamente um principal mestre, assim, deixa eu só abrir aqui, o principal mestre, assim, que trouxe o yoga de uma maneira é, diferente. Então, tinham alguns mestres já muito conceituados de Hatha Yoga, né, o yoga clássico, e aí o Iyengar, ele foi uma figura que pegou o Hatha Yoga clássico, das posturas, e desenvolveu um método próprio dele, que era um método focado nos alinhamentos perfeitos, sabe? Nos alinhamentos perfeitos e em como que ele ia fazer o aluno chegar naquele alinhamento perfeito. Porque para ele não adiantava ter assim, ah, tá, pode chegar o pezinho um pouquinho mais para a direita. Não, 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 não. É aqui e aqui. Se você não consegue chegar lá, então vem cá, meu filho, vou pegar aqui uma faixa. Ele tinha lá os objetos e ele te colocava na postura e você ficava 5 minutos na postura, respirando. É, doutora Marina. Ele te Eu, colocava, por exemplo, assim, Uttanasana, né? Flexão lá no pé, a cabeça, ele dava um jeito, ele desenvolveu alguns acessórios para te ficar e sentir o asana realmente ali, todo o efeito dele. Então, Porque, esse foi. só fazer uma contribuição com a tua fala, rapidinho. Lembrando, gente, que o Iyengar, ou a Iyengar, enfim, ele é discípulo de um grande mestre chamado Krishnamacharya. O Krishnamacharya, gente, depois vocês pesquisam aí o nome dele, ele foi o responsável por difundir o yoga moderno. A gente só conhece o yoga, esse yoga das posturas e tudo mais, foi o Krishnamacharya que fez isso lá no século XX, ele trouxe, e ele reformulou um pouco do yoga, por isso que, por exemplo, Yoga Sutras de Patanjali, lá na antiga Índia, era uma escritura muito importante, ela era muito importante, mas não era a única, como a gente quase considera hoje, né? Os Yoga Sutras como quase uma bíblia do yoga, assim, não era. Existiam outras escrituras, outras Upanishads que eram importantes e tal. Patanjali concentrou. E aí, o que que aconteceu? Quando o Krishnamacharya, antes do Krishnamacharya, o yoga era uma prática meio mística, meio vista com até maus olhos, assim, uma coisa quase que como uma feitiçaria que é feita com corpo, aquela galera que anda de tanguinha na Índia, com dread e tal, uma coisa assim de, sabe? E aí, o Krishnamacharya, ele trouxe esse yoga quase terapêutico, com objetivo. Ele exportou o yoga naquela colonização da Índia, que durou séculos aí, né? A colonização britânica. Então, o Krishnamacharya
Os meus professores, né, eles usavam o termo higienizou. Ele higienizou o yoga, ele tirou tudo que era religião, ele tirou tudo que era assim de espiritualidade, ele deixou os benefícios do yoga. E aí, o Krishnamacharya ele teve três grandes discípulos, que é o Patabi Joyce, que criou o método do Ashtanga Yoga como é feita hoje, o Iyengar, que criou o Iyengar Yoga, e também o que criou o Vinyasa, que é, a gente até sugere na nossa formação esse grupo aqui, Complete Book of Vinyasa, que é do Ramaswamy, que ele criou esse método que a gente conhece como Vinyasa e tudo mais, mas todos eles trabalhavam com um conceito que quem foi da formação vai lembrar, que é o conceito de crama, que é passo a passo para você chegar numa postura. Porque complementando o que a Marina estava dizendo, gente, as posturas, é claro que hoje a gente vende a ideia de yoga para todos os corpos, a gente adapta, tem variação, mas o alinhamento da postura ela é muito importante, não só para o sistema músculo-esquelético, mas para a questão glandular mesmo, sabe? Os antigos yogis, eles estudavam o funcionamento das glândulas, eles iam dar outros nomes, mas aquela angulação da postura da cobra específica que está dizendo, cara, se é um ângulo de 45, é 45 graus mesmo, para afetar uma parte específica do teu corpo. Então, esses mestres, como o Iyengar, esse objetivo de levar o yoga um alinhamento perfeito é para que você se beneficiasse realmente do asana. Se você for ver outros livros do Iyengar, foi o primeiro livro que eu li, foi aquele A Luz no Yoga. E aí ele traz protocolos para algumas doenças, inclusive. Olha, yoga para dor de cabeça, mas tem que ser feita daquela forma. Yoga para dor daquela forma, assim. E é um protocolo quase meio científico, assim, de tempo, de como você vai fazer tal postura, né? Que difere um pouco do que hoje a gente mostra, né, do yoga. A gente já vai entrando em um yoga um pouco mais clássico. Mas fale aí. Eu acho que é isso, né? Então, a gente vai, que vocês quiserem conhecer mais o Iyengar, né, o autor, pesquisem na internet, leiam os livros dele, que são maravilhosos. Aqui em Manaus a gente não tem ainda, né, essa prática de Iyengar, yoga, mas um dia a gente vai ter, e enquanto isso a gente pega a filosofia dele, do que ele está ensinando por trás do yoga como um todo, né? Que yoga vai muito além só do que das posturas. Então, por isso que esse grupo de estudos, ele não é um grupo de estudos para a gente aprender posturas, mas a gente entender o que está por trás e o que mais que o yoga tem, tá? Eu acho que a gente pode começar a ler, né? Vamos sim. Vamos. Então, deixa eu compartilhar aqui. Tananana. Tu disse, você prefere começar da apresentação, que já é um texto, É, ou do prefácio? vamos ler tudo, né? Bora. Bora ler tudo, Deixa que o prefácio tem eu... coisas legais, assim, do presidente da Tem Associação sim. Brasileira Eu do acho que Yoga, hoje do a Iyengar ideia é Yoga. ir até o final ler a apresentação e o prefácio. Olha só, Pronto. esse livro, só para falar para vocês, tá, gente? Que isso aqui já vem eu com as minhas. Todo ele é traduzido. Então, a jornada da yoga, porque foi traduzido para o português. Então, é a yoga com i, mas deleta isso. A gente vai falar o yoga aqui o tempo todo, tá? Por favor. Então, ó, Luz na Vida, a jornada do yoga para a totalidade, a paz interior e a liberdade suprema, de BKS Iyengar, com coautoria de John Neves e Douglas Abrams. Ó, ele é Mas, um livro Marina, aqui, então, ó. aproveitando que já contextualizou aí, por que Ah, esse da yoga e do yoga, a diferença? O que que pega aí? yoga, tu quer que eu fale? É, claro. Ah, tá. Foi traduzido no Brasil como uma palavra feminina, mas yoga no sânscrito, no original, é uma palavra masculina. É o yoga que a gente usa, tá? O yoga, nunca a yoga. Yoga a gente usa, inclusive no Brasil, né? Assim, aqui no Ocidente a gente usa a yoga, né? As pessoas fazem aberta, yoga. Não, mas ele é o yoga, né? No sânscrito é o o tem um som fechado, então fica yoga, tá? O yoga. Então, Jornada do Yoga para a Totalidade, a Paz Interior e Liberdade Suprema. Ó, o livro foi aqui, ó, publicado em 2005 e 2007.
Beleza? Nananã, nananã, nananã. Aqui a gente tem o sumário. E a gente começa no prefácio. Então vamos lá. Como presidente da recém-criada Associação Brasileira de Iyengar Yoga, ABIY, sinto-me muito honrado em escrever o prefácio da edição brasileira do novo livro do mestre BKS Iyengar. Minha relação com o método Iyengar de yoga e seu criador foi totalmente acidental. Tenho 71 anos e pratico yoga há muito tempo. Depois de trocar de professor, travei contato com o método Iyengar que não conhecia. Aos poucos, fui percebendo nele a sutileza na perfeição das posturas asanas, o trabalho inteligente e sofisticado de desenvolvimento muscular, a respiração consciente e o alinhamento perfeito. Inicialmente, o yoga parece aos praticantes apenas um exercício físico, uma forma de ginástica, algumas vezes confundida com alongamento ou contorcionismo. Na verdade, ele é o caminho para o aperfeiçoamento físico, mental, moral e espiritual. Então, quem tem o livro marca essa parte. Na É, verdade, yoga, que ele está falando do yoga, é o caminho para o aperfeiçoamento físico, mental, moral e espiritual. Isso é muito importante, tá? Tá já dizendo aqui o que que é esse yoga. De nada adiantam os exercícios se eles não servem para elevar a mente e conduzir o praticante a um estado superior de consciência. É disso que pronto. trata a luz na vida. Então, gente, eu acho que esse trecho que a Marina leu, ele é tão importante. Alguns pontos. Primeiro, que o senhorzinho ele já tinha 71 anos. Não é? Já era um senhor praticando yoga. Então, cara, a gente percebe que em 71 anos praticando, estudando, ele não ia ficar só no asana, né? Asana é só uma parte desse conhecimento. Senão, gente, se você ficar só no asana, você tá ali, de alguma forma, vamos dizer assim, na superficialidade do yoga, no que você vê, no que você sente. É importante, mas tem um mundo de práticas que vai compor a tua paz, né? Porque o trajeto, como que fala? O trajeto é simples, gente. Ó, é o corpo possui a mente te conduz ao divino. É basicamente esse o caminho do yoga. A gente vai aprendendo as disciplinas do corpo, aprendendo as disciplinas da mente, e essa mente que não tem noção, não tem, não é noção, mas não tem limitação de tempo e espaço, te conduz a algo sagrado. Então, no fundo, gente, a prática de yoga, as práticas de yoga que a gente não viu que não é só física, é prática mental, moral e espiritual, nos leva para uma questão espiritual naturalmente. Entende? Então, esse trecho é muito importante porque ele te traz um panorama e a gente está só no prefácio, né? Isso. Então, já falou aqui do que a gente estudou lá no Yoga Sutras, né? O objetivo do yoga. Era um dos capítulos sobre qual é o objetivo de yoga. Tá aqui, acabou de falar. Elevar a sua mente e te conduzir a um estado superior de consciência. É para isso que a gente pratica o yoga como um todo, como ele falou. Não só físico, mas o mental, moral e espiritual. Usando todo ele, o objetivo do yoga é conduzir você para esse estado superior de consciência, que a gente vai falar isso depois no livro, tá? Só foi rapidinho aqui. Então, a Iyengar condensou nesse livro sua experiência como o maior professor vivo de yoga do mundo e traduziu os complexos conceitos da filosofia hindu de maneira simples, embora profunda, que é aquilo que eu falei. Então, é um livro simples de ler, gostoso, mas muito profundo. A leitura prende por apresentar sofisticados conceitos filosóficos de maneira inteligível, fazendo continuamente comparações com as situações que a vida moderna nos impõe. Então, isso que é fantástico também no livro. No entanto, esses conceitos, embora universais, são muito profundos e exigem leituras repetidas, né? A gente vai falar, é por isso que a gente para e fala alguma coisa e comenta e depois pensa durante a semana num tema e tal. A cada página há informações que nos incitam a refletir sobre nossas experiências e sobre como lidamos com dor, com raiva, com frustração, com desejos, com ambições e outras emoções que nos assolam diariamente.
E é Muito bem. porque E é é perfeito só para esse grupo. Ah, fala. então, era isso que eu ia dizer, gente. Esse livro não poderia ser mais perfeito para esse grupo, para a dinâmica que a gente tem de refletir os conceitos de yoga na vida, né? A não ser que você queira ali um curso mais profissional e tudo mais, aí você vai ter essa oportunidade. Mas é interessante que a todo momento, gente, que, pô, apresentou um conceito, a gente lê uma página, ressoa em você, tem um caderninho aí do teu lado, anota algo interessante, um insight durante a semana, um acontecimento e tenta aplicar um pouco desse conceito na sua vida, né? Porque é o objetivo final do yoga. Yoga não é só para a gente fechou esse livro aqui e ficou aqui. Não, é para que esse grupo de estudos ressoe mesmo na tua experiência ao longo aí da tua semana e da tua vida, né? No caso, meu e da Marina, que a gente participou desse grupo desde o início, quando era a nossa antiga professora Marina Gobo, pô, ressoa até hoje, cara, os encontros, sabe? Tá. Então, no meu caso, né, ao praticar e conhecer melhor as ideias do mestre Iyengar, deparei com a dificuldade que tínhamos no Brasil de formar professores. Iyengar, além de desenvolver seu método com base no conhecimento dos aforismos, né, dos sutras lá do sábio Patanjali, dos Yoga Sutras, cuidou que sua difusão fosse feita por instrutores experientes e qualificados. O método Iyengar foi difundido na Europa e nos Estados Unidos há muitos anos, e na maioria dos países formaram-se associações que mantêm instrutores capazes de treinar professores para que atinjam graus elevados. No Brasil, entretanto, isso não aconteceu. O método é recente. Os praticantes brasileiros que desejassem se aperfeiçoar deveriam viajar para a Índia, a Europa ou os Estados Unidos, a fim de ser avaliados e obter certificação. Preocupado com isso, decidi ir à Índia e falar diretamente com o mestre, no intuito de pedir ajuda para que os praticantes do Brasil tivessem as mesmas oportunidades que os de outros países. Estive no seu instituto, o Ramamani Iyengar Memorial Yoga Institute, localizado na cidade de Pune, estado de Maharashtra. Minha entrevista com ele foi uma experiência memorável. O mestre, de forma muito jovial, prometeu ajudar. Aconselhou-me a formar uma associação aqui no Brasil. Com ela, tudo será possível, disse ele. Escreva-me, mantenha-me informado. De volta ao Brasil, fiz contato com outros praticantes e instrutores e começamos a discutir a formação de uma associação local. O interesse foi enorme. Praticantes que posteriormente visitaram a Índia trouxeram mais informações e um guia redigido pelo mestre. Após algumas reuniões, no dia 13 de maio de 2006, foi fundada a Associação Brasileira de Iyengar Yoga. Isso é um marco, assim. Pouco tempo depois, recebemos a aprovação oficial do mestre. O próximo passo, criar a estrutura de avaliação, foi dado quando me reuni em Paris com Sri Charan Faek Biria, um dos maiores instrutores da técnica Iyengar no mundo. Ele acabara de ser designado pelo próprio mestre orientador para o Brasil. Imediatamente traçamos planos para a primeira avaliação dos professores brasileiros, que ocorreu em dezembro de 2006, alguns meses depois, né? Nosso sonho começava a se realizar e a manutenção de um futuro para a técnica Ienga no Brasil tornou-se realidade. Assim como a criação da Associação Brasileira, né, reflete o apuro com que o mestre ensina na prática, Luz na Vida encerra toda a riqueza de ideias que ele tem a transmitir. Por isso, deixo aqui um conselho para os leitores desse magnífico livro. Ler a obra de BKS Iyengar não basta. Somente lê-la é como estudar uma obra sobre psicanálise e considerar-se analisado. É preciso envolver-se com a prática para entender mais profundamente aquilo que ele escreve. E aqui a prática não é só asana, como a gente já falou, é tudo aquilo que ele falou lá na frente. Beleza? Então, aqui é quem escreveu foi esse Afonso Celso, que é o diretor-presidente da Associação Brasileira. Um dia que vocês viajarem, ai, tem aula de Iyengar, façam, experimentem uma aula de Iyengar. Ela é cheia de acessório, vai para a parede, coloca uns cintos, coloca bloco, usa muito assim, cadeira, é toda. Ou assistam o documentário dele também, que é muito legal. Depois posso compartilhar lá com vocês, tá bom?
Seguimos para a apresentação? Tudo certo? Se alguém tiver alguma questão, gente, coloca no chat, tá? Que depois a gente lê lá e responde. Dúvida ou comentário, pessoal, pode colocar. Então, vamos seguir para a apresentação. Para que esse livro sustente alguma pretensão de ser autêntico, ele precisa, antes de tudo, esclarecer uma coisa: que por meio da prática perseverante e prolongada, qualquer pessoa pode trilhar o caminho do yoga e alcançar a meta da iluminação e da liberdade. Então, ó, por meio da prática perseverante e prolongada do yoga como um todo. Qualquer pessoa pode trilhar esse caminho e alcançar o objetivo que a gente falou lá no começo, que é atingir essa consciência suprema. Então, não é Não, só e para o que o Di falou lá, né? Ah, é só para os. Antigamente era para os místicos, para os homens. Não, 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 não. Qualquer pessoa, ele já começa falando isso aqui. Não, e isso para nós ocidentais é algo normal, né? Nós somos acostumados ao conceito de liberdade, que todos somos iguais, de que todos somos ali no mesmo nível, mas na Índia antiga, gente, se a gente for lembrar desse sistema de castas, era algo revolucionário falar, por exemplo, que mulheres iam ter práticas espirituais para elevação espiritual, onde era um ambiente extremamente masculino, né, muitas vezes. Então, esse de qualquer pessoa também, turma, tira um pouco da gente pensar que a pessoa espiritual ela tem uma roupagem, né? Tipo, não sei se vocês assistiram aquela moça do BBB lá, aquela que entrou e que era que meditava e que era mística, colocava bindo na testa e quando ela foi confrontada, ela surtava e tudo mais. Você não precisa se fantasiar. Qualquer pessoa trilhando as disciplinas vai ter essa iluminação, essa liberdade e tudo mais. Vai lá, Di, Sim, continua aí. beleza. Então, Krishna, Buda e Jesus residem no coração de todos nós. Não são astros do cinema, meros ídolos da nossa adulação. São figuras de grande inspiração e exemplos a ser seguido. Então, eu adoro Jesus, eu adoro. Não, 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 não é para isso, não. Não é astro de cinema para você colocar no altar e. Não, não, não. Ó, são exemplos a serem seguidos. E ainda hoje nos servem de modelo. Depois de quantos séculos e 1000 anos, e, né? Ainda hoje serve de modelo. Assim como eles, nós também podemos chegar à autorrealização, acreditem se quiser. Muitos de vocês talvez nutram a preocupação de não estar à altura dos desafios que vêm pela frente. Quero garantir-lhes que sim, estão. Sou um homem que começou do nada. Tinha dificuldades graves em muitos aspectos. Depois de muito tempo e esforço, comecei a chegar a algum lugar. Literalmente emergi da escuridão para a luz, da enfermidade mortal para a saúde, da ignorância bruta para o mergulho no oceano do conhecimento, por meio de uma só coisa: a fervorosa persistência na arte e na ciência da prática do yoga, que aqui ele chama de sadhana. Lindo, né? Nome bendito, né? Desse passada, né? Então, ele está mostrando para gente, né, que todo mundo é capaz de atingir tudo isso aqui que a gente vai ler e vai discutir do que é o objetivo do yoga. Então, não é algo Sim. tão E sabe distante. de algo que eu gostaria de compartilhar com vocês é a visão oriental e ocidental de religião e espiritualidade que a gente tem, né? Existe uma mudança, eu acho que é epistemológica mesmo, ou significado profundo, vamos dizer assim, sobre espiritualidade, né? Do Ocidente para o Oriente. Vamos pegar um exemplo muito prático, que é Jesus Cristo e Buda. As pessoas acham que no budismo, aqui, né, no Ocidente, as pessoas olhando, acham que o budismo adora Buda, como a gente adora Jesus. E não é isso. Não é um objeto de adoração. Buda serve como um exemplo para os budistas de que qualquer pessoa pode, a partir das práticas budistas, se libertar ou ter essa transcendência
né, do budismo, que é diferente do que a gente acha do cristianismo. A gente adora a Jesus Cristo quase como se fosse uma coisa externa. Não sei se estou me fazendo entender isso, mas tem uma mudança ali de você ter base em alguém para você ter um mapa de conduta e você adorar por adorar. Porque nessa adoração, muitas vezes a gente perde a prática dos ensinamentos. Ah, basta eu dizer que eu adoro Jesus e pronto, eu já sou uma pessoa boa. Mas na verdade, você teria que praticar os ensinamentos de Jesus para você se chamar de cristão e ser um adorador de Cristo. Você entende essa diferença? Então, existe uma diferença muito clara sobre o pensamento ocidental e oriental, bem como na Índia e tal, e outras espiritualidades orientais, né? Quanto à adoração e leitura das práticas, que a gente vai aprofundar mais aí à frente, com certeza. Isso, ótimo, beleza. Então, se isso foi bom para mim, né, ele falando, será para vocês também. Vocês têm hoje a vantagem de poder contar com muitos professores de yogas capacitados. Quando me iniciei no yoga, não havia, lamento dizer, nenhum professor sábio e bondoso que pudesse me guiar. Meu próprio guru, na verdade, se recusava a responder a qualquer das minhas ingênuas indagações sobre yoga. Ele não me instruía da maneira como faço com os meus alunos, oferecendo orientações passo a passo sobre cada asana. Pedia simplesmente que fizéssemos uma postura e deixava que descobríssemos sozinhos como realizá-las. Isso talvez tenha despertado algum aspecto rebelde da minha natureza, que, aliado a uma fé inabalável no caminho do yoga, me incitava a prosseguir. Então, duas coisas aqui que ele está falando importante, né? Cadê? O mestre deixava ele para ele descobrir o próprio caminho sozinho, e aí ele tem esse aspecto rebelde nele, é o quê, gente? A persistência. Não, eu não vou desistir desse negócio, não. Tô sofrendo. Isso é um aspecto rebelde, né? Não, eu quero saber o que que tem isso aí, eu não vou desistir. Então, ele tinha essa gana e mais uma fé inabalável no caminho do yoga. E isso aqui é a primeira coisa para a gente começar, por exemplo, um grupo de estudos. Porque se você não tem uma fé inabalável no que a gente está fazendo aqui no yoga, daqui a pouco você não está mais aqui no grupo de estudos, sabe? Então, é, tá além do ser só, ai, porque eu me identifico com esse professor, me identifico com aquilo, isso tá além disso. Que tá falando aqui é o yoga. Então, se vocês estão aqui hoje, eu acredito que todos vocês, de alguma forma ou de outra, acreditam que o yoga é bom, faz bem, já experimentaram tanto na prática física quanto numa leitura, em alguma coisa, os benefícios. Então, essa fé, gente, ela precisa estar firme no coração de vocês, para poder sempre dar continuidade no estudo, senão isso se perde. Ah, eu acho que eu não me identifico muito com a Marina, eu não gosto muito do que ela fala, ou então esse grupo não tá tão legal, ou então não sei o que lá. Ah, então não é sobre mim, sobre o Pedro exatamente. Claro que isso é legal e é importante, mas é sobre o caminho do yoga, porque ele falou lá no começo tem um caminho a ser trilhado para atingir um objetivo, que é onde a gente quer chegar com o yoga. Então, esse caminho que o yoga vai me dando, através de asana, de pranayama, de outras coisas lá que ele vai me dando, qual o caminho que eu tenho que trilhar para eu chegar na. Eu tenho que ter uma fé que não é uma fé cega. Simplesmente, não, não, eu acredito, não, 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 não. Não é uma fé, é uma experiência a cada dia que eu leio alguma coisa, que eu faço uma postura, que eu faço uma meditação, que eu faço isso. A cada dia eu experimento isso que realmente está dando certo. Então eu acredito, além do que eu creio no yoga, não, eu sei que ele funciona, porque quando eu faço uma prática, eu sinto alguma coisa. Então, eu sei que tem alguma coisa por trás disso. Isso aí tem que ser, gente, no coração de vocês já indiscutível. Tem que ser, E sabe, algo. E algo que a Marina comentou muito importante, gente, que está nas entrelinhas aí do que ela falou, é sobre o que vai te sustentar num grupo de estudos, estudando a filosofia do yoga e tudo mais. O que te sustenta muitas vezes são as mudanças que você vê na sua vida, quando o yoga faz sentido mesmo, sabe? Só que você precisa, no início, enquanto você. O que que é a fé? É quando você não vê, mas você crê.
Você paga ali uma questão para você ver o resultado. Então, muitas vezes, essa mudança que acontece de dentro, ela não é tão visível, porque a gente está muito externo, né? A gente está ali numa correria. Se a gente conseguisse meditar mesmo nas mudanças que acontecem no interior do céu, a gente poderia ver umas mudanças quando a gente estuda essa filosofia. Mas, no início, a gente precisa ter uma fé inabalável, praticar, colocar em prática esses ensinamentos, pagar o preço de, vamos lá, eu sou uma pessoa muito raivosa, eu quero gritar, eu quero. E o yoga diz: não grita, não bate, não. Cara, vai pratica para ver o resultado. Pode ser que não seja o teu caminho, de fato, esse momento da sua vida. Você precisa bater ainda em gente, né? Vai lá, não sei. Mas pode ser que seja. Pode ser que você perceba que mesmo sendo difícil, isso gera uma paz, que é o objetivo do yoga, não é? Então a gente precisa de pagar o preço, muitas vezes, ter uma fé inabalável em algo, em um método, por exemplo, né? Em uma tradição, vamos usar a palavra tradição, que é muito mais iógica, né? Uma tradição que é a do yoga, por exemplo, ou qualquer outra, para você ver a mudança acontecendo. Só que, gente, tem que ser inabalável, porque muitas vezes você, não, não quero, não vou, ainda, sabe? O ego, ele vai te desafiar, mas você tem aquilo inabalável, você pratica um conceito filosófico, um valor ético, enfim. Isso, beleza, vamos lá. Então, essa fé me incitava a prosseguir. Sou uma pessoa de temperamento ardente e apaixonado, e talvez precisasse mostrar ao mundo que eu tinha valor. Mais do que isso, porém, queria descobrir quem eu era. Olha que interessante o que movia ele ao yoga, né? Era uma motivação para ele, queria descobrir quem era ele. Então, ele queria compreender esse yoga misterioso e maravilhoso, que pode revelar nossos segredos mais íntimos, assim como os segredos do universo à nossa volta, e o nosso lugar nele como seres humanos, com alegrias, dores e confusão. Então, ele queria entender o que estava por trás, que eu acho que é o que vocês estão fazendo hoje aqui também, né, nesse grupo de estudos, e foi o que eu acho que motivou eu e o Pedro também. Então, aprendia na prática, assimilava um pouco do conhecimento trazido pela experiência e aplicava esse conhecimento e entendimento ao meu aprendizado. Seguindo na direção certa e com a ajuda de uma percepção naturalmente sensível, consegui aprofundar meu conhecimento. Isso produziu em mim um acúmulo crescente de refinada experiência que finalmente revelou a essência do conhecimento yogi. Esse foi o caminho dele. Levei décadas para reconhecer a profundidade e o real valor do yoga. Os textos sagrados respaldavam minhas descobertas, mas não foram eles que sinalizaram o caminho. O que aprendi com o yoga veio do próprio yoga. Não sou, no entanto, um self-made man. Sou simplesmente o que fizeram de mim esses 70 anos de dedicada sadhana no yoga. Qualquer contribuição que eu possa ter feito ao mundo foi fruto da minha sadhana, gente, foi fruto da minha persistência, foi fruto do meu, sabe, Empenho. fazer de novo, e continuar, e tá doendo, e eu continuo, e eu tô na dúvida, e eu continuo, e eu persisto. Então, ele já está começando mostrando que esse foi o caminho dele, e esse, o yoga vai dizer, é o primeiro passo. Sim, gente, essa importância desse nome Sadhana, assim, nas principais escrituras, Sadhana está descrito como o que vai fazer diferença mesmo. De repente, você tem contato com uma escritura a vida toda, com um livro, Bhagavad Gita, uma tradução do Bhagavad Gita. Mas se tu pratica aquilo, se tu tem uma prática e coloca aquilo diariamente em prática, é isso que vai fazer diferença. Gente, o que faz a diferença não é ler trocentos livros, sair assistindo documentário igual uma barata doida. Tá no início, né, dessa trajetória, a gente quer mais, 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 mais. Mas, gente, aquilo que o livro Essencialismo nos ensina, mais não é melhor. Às vezes, menos é melhor.
né? Menos, sabe? Mas ainda assim com essa ardência, né? De colocar em prática, de praticar dia após dia e dia após dia. É o que faz diferença. Eu anotei aqui na minha obra, sadhana como uma experiência íntima com o saber do yoga. Você precisa trazer para o teu eu. Senão é só externo, é bonito, é um texto bonito, é um texto inspirador, mas não tocou na minha alma. E o que não toca na alma não muda. O conhecimento ele tem que ir fundo, sabe? Como algo, uma adaga que fura o osso, vai lá no tutano do osso para fazer sentido. Senão, não muda. Fica na superfície. E a superfície, superfície por superfície, turma, o nosso mundo já é superficial. Tudo é superficial hoje. Tudo é aparência só. E o yoga vai além da aparência, né? Vai além do visível. E até mesmo uma prática física, né? Até mesmo isso, essa profundidade na prática física também. Eu não chego lá, ai, ui, fiz a minha prática rapidinho, ui, não sei o quê, pronto, acabei, tchau, fui, tirei minha selfie, nananã. Não, calma aí. Desfruta a tua prática, fica para dentro, vê o que que aquilo tá te, sabe, o que que teu corpo tá te dizendo quando tu senta e sente uma dor na coluna. O que que teu corpo está te dizendo quando você está com esse peito fechado? Sabe? Por que que eu chorei naquela prática? Porque até na a prática também a gente tenta ir trazendo essa luz do conhecimento, né? Que é o que o livro vai chamando, vai mostrando para gente o caminho da luz, né? A luz no yoga, conhecimento sobre o yoga. Então, tá, vamos lá, continuando. Então, essa prática constante me proporcionou a firmeza de propósito necessária para continuar, mesmo em tempos difíceis. Então, gente, era fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e cada vez mais aquilo se retroalimenta. Então, quem faz meditação, por exemplo, todos os dias, ou seu ritual sagrado, oração que for todo dia, é o que vai te dar firmeza para continuar. Porque quando o bicho estiver pegando, gente, é essa disciplina diária que te segura, que não te faz pirar o cabeção, que não faz você entrar num buraco de desespero. É a prática constante, é a sadhana. A gente vai falar muito de E sadhana. ninguém vai te dar isso, né? Gente, não é ninguém que te dá. É você com você. Isso é incrível, porque aí Deus passa a te abençoar e os teus guardiões estão contigo, mas precisa de algo. É a troca, sabe? A troca equivalente que a gente está falando, essa energia. Você deu algo seu, você deu o sua disciplina, sabe? Esse fogo interno, esse desejo. E aí o universo te retribui como um eco, sabe? Do que você dá para o universo. Mas antes, a sadhana, ela é a mensagem que você enviou para o universo. Depois o universo retribui. Agora, ficar a vida toda esperando que o universo vá fazer um milagre na tua vida, vá ser do universo e você vai ser um eco. Você não vai ser eco. Você não vai ser eco do universo. Porque muitas vezes acontecem coisas maravilhosas com você e sem sadhana, sem a prática, sem a percepção, sem estar desperto, você acha que a sua vida não tá legal. Porra, o universo te mandou uma bênção, te mandou um chamado e você devolve com ingratidão. Então, essa ordem é muito clássica no yoga. É você, praticante, envia a mensagem para o universo e o universo ecoa isso para você em volta. E aí, quanto mais você volta, quanto mais você pratica, esse eco se torna mais forte e esse ciclo mais forte, até se tornar uma corrente inquebrantável de você e a sua sadhana. Você e a sua sadhana. Então você precisa, né? Quando a gente fala do yoga, claro, tem a parte do acolhimento, tem a parte, mas é uma coisa assim muito forte, muito forte. Você consagrado, quase inquebrável, né? Você pode até perder esse corpo, pode ser destroçado. A parte do Bhagavad Gita que fala isso. Mas esse espírito que você pode chamar de espírito, ele é inquebrantável. Ele Que, vai por com exemplo, vai você, se né? formar a Ele vai sadhana e caminhar vai com com você. vocês. Ele vai com Exato. você, você morre e esse desejo, essa busca vai voltar de novo em outra vida e vai voltar de novo, porque não tem mais uma outra opção. Eu vou lá e faço, acabou. Eu acordo e quando eu acordo, não escovo meu dente, sei lá, tomo meu banho, eu acordo e faço. Então, essa relação, quanto mais firme ela tá, gente, com o yoga, da forma que vocês encontrarem, né, através de meditação, de respiração, de prática física, de uma leitura, de uma oração, de um ritual, tem muita coisa a gente, né, pode trazer para vocês,
mas quanto mais isso está firme em vocês, mais isso vai abrindo um caminho. E esse caminho é o que vai te impulsionar as suas ações, vai te impulsionar as suas buscas. Eu quero isso, mas o que eu quero mesmo é o que está por trás dessa busca que eu estou querendo, porque na verdade eu estou querendo ser livre, eu estou querendo ser feliz, eu estou querendo isso. Então eu estou fazendo o caminho com uma fé inabalável no yoga, porque ele está dizendo para eu fazer, eu vou lá e faço e abro essa conexão e ela nunca mais fecha. Agora, se ela chega para você e bate na sua porta, toque, toque, toque. Oi, vai começar a rodar, lá vai eu, né? Vai começar um grupo de estudos, hein? Poxa, eu acho que eu posso fazer esse grupo, né? Eu tenho essa uma horinha ali, beleza, eu posso, não sei o que, não sei o que. Aí eu venho uma, não, não vai dar, não. Ah, não, acho melhor não. Ó, a porta fecha. Fechou. Ah, pode ser que um dia ela abra. Pode abrir, mas assim, pode ser que nunca mais abra, ou vai abrir, sei lá, quando você já não, vai abrir outra vez que você não possa entrar. Então, também um chamado para abrir essa conexão com o yoga, gente. Vocês estão abrindo hoje essa conexão com o yoga. Mesmo quem não está podendo praticar lá no sadhana, ou sei lá, tá sendo aberta essa conexão. Então, não fecha essa porta, deixa essa porta aberta. Sim. Deixa eu ver aqui. Ainda tem bastante coisa, né? Então, a gente, como para a gente honrar, né, nosso horário, vamos só finalizar esse parágrafo que a gente começou aqui, ó. Qualquer contribuição, tá, tá, tá. Essa prática constante me proporcionou a firmeza de propósito necessária para continuar, mesmo em tempos difíceis, né? Então, minha falta de inclinação para um estilo de vida mais descuidado manteve-me no curso correto. Ele não tinha uma inclinação para esse estilo de vida solto, ele já tinha uma inclinação que isso já vem de vidas passadas, né? Então, mas nunca me afastei de ninguém, pois passei a reconhecer a luz que habita a alma de todos. Então, quer dizer, ele não se retirou, ele não foi para uma vida retirada para fazer yoga, para não sei o que, ele continuou se relacionando com mulher, com nananana, e usando os ensinamentos do yoga. Então, ó, só finalizando o parágrafo. O yoga conduziu-me pelo grande rio, levando-me da margem da ignorância para a orla do conhecimento e da sabedoria. Afirmo, sem nenhum exagero, que conquistei a sabedoria pela prática do yoga e que a graça de Deus acendeu em mim a lâmpada da essência interior. E é isso que me permite ver a alma luminosa de todos os seres. Então, por isso que é dito que ele teve o conhecimento, que ele conseguiu ver não só nele, né, essa luz nele, mas ele viu em todos os seres. Então, terminou as dualidades, né? Eu e o outro e o todo somos um só. Então, através da prática de yoga, olha que interessante, né? Então, a gente parou aqui, tá, Di? Sim, já A gente anotei. parou na página 15, no segundo parágrafo na página 15. É, então, gente, deixa eu ver aqui o chat. Amo yoga, yoga transformou minha vida, Creuza, minha querida, e a Mary, muito real. Então, é assim, ó, o grupo tá aberto. Quem quiser colocar ali uma pergunta, uma experiência, poxa, eu sinto que eu preciso disso, eu sinto que eu. Coloca, esse grupo ele é aberto para a gente também trocar ideia e entre vocês mesmos também, ali falar alguma coisa. Vamos ler o livro todo, tá, Agnes? Todo, todo, todo. Nem que dure 10 anos, a gente vai estar lendo esse livro todo, porque tem que destrinchar ele assim com muita não só lendo blá blá blá, mas parando. E quem tiver dúvida, eu quero saber o que que significa sadhana. Beleza, na próxima aula a gente começa falando o que que é sadhana mesmo, o que que é o conceito de sadhana. Então eu quero saber o que que é, tá? A gente vai destrinchando, porque o yoga vai muito além sem pressa, não é um grupo para ter pressa, para dizer que tem que acabar o livro amanhã. Não, 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 não. A gente vai destrinchando ele e tornando isso muito fluido e leve e bonito. Beleza? É isso, gente. Espero que vocês aproveitem muito esse grupo e que acenda aí em vocês o desejo de estudar um pouco mais essa filosofia, que ela é realmente uma prática revolucionária para a vida. Às vezes, a gente já tem vitalidade, a gente já tem disciplina, né? Eu acho que todo mundo que pratica yoga é de alguma forma disciplinado em alguma coisa, mas às vezes o que está faltando é um direcionamento para a nossa vida.
para onde, em que direção que eu vou apontar essa minha disciplina, esse meu fogo. E aí, pô, quando essa alma incendiada casa com a filosofia do yoga, cara, vai muito longe para um lugar assim de desconhecido, né? Além dos teus limites. Então é isso que eu espero desse nosso grupo, que a gente possa ir além dos nossos limites. Todos, né? Que descobramos aí novas versões nossas, tá certo? Um beijo E eu vou e fechar, tá? Eu vou fechar com ah, o eu Purana vou para tá terapia bom? agora, gente. Um beijo, tchau. Tá. Eu vou fechar só com o mantra de encerramento e depois eu vou postar no grupo o mantra inicial Vakratunda de Ganesha, o mantra para o professor e o aluno Saranavavatu e o mantra Purana Madhav, que é um mantra que finaliza lá. Eu vou botar o significado, vamos só fechar, beleza? Então vamos só de novo alinhar a coluna um pouquinho, trazer as mãos na frente do peito, fechar os olhos. Então, o mantra que nos fala sobre a plenitude do nosso ser, de tudo o que há. Om Purnamadav Purnamidam Purnat Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate Om Shanti 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 Harihi Om. Namastê, galerinha. Obrigada. Beijos. Até semana que vem.